Os teus pensamentos determinam os teus resultados. E eu vou te explicar o porquê. Vem comigo nesse vídeo, que eu vou te explicar exatamente o porquê que os teus pensamentos determinam exatamente aonde você vai chegar. E porquê que hoje você não está onde você quer. Mesmo que você esteja correndo atrás ou que você faça várias coisas que as pessoas dizem que você precisa fazer para chegar lá. Por que mesmo assim você não está conseguindo chegar nem perto desse resultado? Os nossos pensamentos, eles são mais importantes do que a gente imagina. Os nossos pensamentos são cruciais para a gente chegar onde a gente quer, para o nosso resultado. Porque os nossos pensamentos, eles controlam basicamente o que vão ser as nossas emoções e sentimentos. E depois das emoções e sentimentos, elas basicamente controlam as nossas ações. Então, se a gente pensar um pouco, o que controla as nossas ações lá no final vão ser os pensamentos. O que controla os nossos resultados são as nossas ações. Ou seja, o que controla os nossos resultados no final de tudo é o nosso pensamento. E é por isso que falam tanto sobre a lei da atração. A lei da atração nada mais é do que você mudar os seus pensamentos. Só que isso não pode ser feito de qualquer forma e não pode ser feito de uma forma artificial. Você não pode se imaginar fazendo tal coisa e simplesmente vai mudar a sua realidade. Não. Você se imagina fazendo tal coisa para que lá dentro da sua mente isso se torne uma possibilidade, que é o primeiro passo. Você precisa, se você não acreditar que aquilo é uma possibilidade, você não vai chegar em lugar nenhum. Isso aí eu acredito que todo mundo saiba, certo? Então, primeiro você tem que acreditar, tem que ter aquela possibilidade lá. Então você tem que se imaginar lá, você tem que se imaginar nesse resultado. Segundo, se você se imagina lá, aos poucos você vai começar a pegar, a ter ideias de lá, certo? A ter ideias que aquela pessoa tem ou teria, né? Que aquela pessoa que atingiu aquele resultado teria. Ideias e pensamentos. Então, os nossos pensamentos, eles controlam as nossas ações, né? E as nossas ações controlam os nossos resultados. É elas que ditam o nosso resultado. Se eu precisar subir num palco para mim fazer uma palestra, ou para mim fazer uma venda para 100 pessoas ao mesmo tempo, ou 1000 pessoas, e for a minha primeira vez, eu vou ficar com medo, não vou? Com certeza, qualquer pessoa vai ficar com medo, provavelmente. Porém, se eu deixar esse medo me dominar e não subir, eu não vou fazer esse meu primeiro passo. Agora, se eu não deixar esse medo dominar, subir a primeira vez, ver que não é tão ruim, foi ruim, mas não é tão ruim porque eu tive meu benefício, certo? Na segunda vez vai ser menos ruim. A tendência é que cada vez fique menos ruim e você fique melhor e venda mais. Isso é um exemplo, né? Uma situação hipotética. Então vamos dizer que isso aconteceu. Se você tiver, antes de entrar no palco, um pensamento que aquilo ali vai ser algo ruim, que você não vai conseguir, que você vai tremer, que você pode desmaiar, que as pessoas vão rir de você, quanto mais pensamentos ruins você tiver naquele momento, isso vai te gerar uma emoção de medo, um sentimento e uma emoção de medo, de vergonha, entre outras coisas, pensamentos negativos que vão te gerar uma ação de não fazer aquilo. Você vai desistir de fazer. Essa vai ser a sua ação, vai ser não fazer. Uma ação que vai te trazer um resultado negativo, certo? Agora, se antes de você entrar lá no palco você tiver mais pensamentos que vai ser difícil, talvez eu fique nervoso, eu vou ficar nervoso porque eu já estou nervoso, mas vai ser bom para mim, vai valer a pena. É a primeira vez para que nas próximas vezes eu melhore. A primeira vez é sempre assim. Eu preciso passar por esse nervosismo inicial para pegar experiência. Se você tiver pensamentos positivos daquilo ali, você tende a gerar emoções, vai ter a emoção de medo ali nessa situação, porque é algo muito forte, né, para o ser humano. A primeira vez que a pessoa entra num palco, ou que vai ser vista por centenas ou milhares de pessoas, ou que seja dezenas, tá? Um grupo de pessoas, vai ter a emoção de medo. Porém, se você controlar seus pensamentos, você vai ter também a emoção de coragem, de entusiasmo, outras emoções e sentimentos que vão ser positivos e farão com que você tome a ação de ir ao palco, certo? Então você tomou a ação de ir ao palco, você deu o primeiro passo nessa jornada de você ser um comunicador, de você ser um bom vendedor, de você aprender a falar em público, entendeu? Então, se você não tiver o pensamento correto ou os pensamentos corretos, não existe um pensamento correto, você vai tomar as ações erradas. Essas ações erradas vão te trazer um resultado
que vai ser ruim, vai ser um resultado abaixo do que você gostaria, bem longe do que você gostaria, você vai ficar na média. Então, para você ter ações que te geram resultados acima da média, que é o que a maioria das pessoas querem, você tem que controlar os pensamentos. Só que isso não é de uma forma antinatural, entendeu? A lei da atração, ela fala muito disso. Então ela tem muito de verdade e muito de mentira também. A parte mentirosa da lei da atração é você achar que você vai botar ali coisas na sua cabeça e você vai realizar aquilo só porque você botou na sua cabeça, só porque você mentalizou ou porque você fez um painel para você olhar. Não, não é assim que funciona. Aquilo ali são ferramentas que vão te ajudar em determinadas etapas da sua conquista, entendeu? Das suas conquistas. São etapas que você precisa pular, né? A visualização, ela funciona para que você tenha clareza na sua mente do que você quer e também diga para sua mente que aquilo ali é possível. Porque o nosso cérebro, ele não consegue dizer que algo é verdadeiro ou não sem ter certeza. Se você não tiver uma experiência com alguma coisa que você saiba que aquilo ali é verdadeiro ou não, se você ver um filme e não tiver uma comprovação científica ou alguém que te conte que aquilo ali não é verdadeiro, o seu cérebro ele vai acreditar ou ele vai deixar essa informação lá como não sei se isso aqui não é mentira. Por isso que uma criança ela tem muito mais medo de um filme de terror do que um adulto, porque o cérebro dela não tem aquela informação ainda formada de que aquilo ali não é uma realidade. Mas o mais importante desse vídeo, que é o ponto principal, é controle os seus pensamentos. Então, isso não é de uma hora para outra, entendeu? Isso não é por isso que eu entrei nesse exemplo da lei da atração. Isso não é assim, quero controlar meus pensamentos, quero fazer agora, todo dia eu vou mentalizar aqui 1 hora inteira do que eu quero alcançar. Não, não é isso. Então pegue ali, tá no dia a dia, você veio um pensamento ruim. Se você identificar que esse pensamento ruim, ele veio de uma forma que você poderia evitar ele, mude ele para um pensamento positivo. Deixe ele vir, entenda por que eu tive esse pensamento ruim. Talvez é porque lá atrás eu passei por isso, então eu já acredito nisso aqui. Mas não é essa a realidade. Vamos mudar esse pensamento. É possível sim, eu posso conseguir falar em público, eu posso conseguir falar ali com o meu chefe, eu posso conseguir negociar com tal pessoa. Sei lá, aos poucos você vai mudando. Putz, amanhã eu tenho um desafio ali de alguma coisa que eu vou lançar, ou eu tenho um desafio ali de falar com tal pessoa. Pô, eu acredito. Tô te interrompendo aqui no meio do vídeo para pedir, deixa o seu comentário aí no vídeo, é muito importante para mim, diz aí sua opinião, fala se você concorda comigo ou não, fala aí o que você quiser, se inscreve e deixa a curtida também. Uma coisa que eu aprendi, que eu apliquei e posso falar para vocês os hábitos do nosso cérebro de pensamento, e não só de pensamento, mas de ação também, todos eles são modificáveis. Porém, isso não é de um dia para o outro, você precisa aos poucos começar a forçar. As primeiras vezes elas vão ser forçadas, porém depois de um tempo aquilo ali vai começar a ser natural, até que chega um momento que realmente é natural, você vai fazer sem perceber e aquele ali vai ser o seu normal. Tem um livro muito bom, que o nome do livro é Mindset. Muitas pessoas têm até preconceito só por causa do nome do livro. Porém, o que esse livro fala é sobre a nossa mentalidade. Mindset nada mais é que mentalidade em inglês, né? É sobre como a nossa mentalidade ela molda o nosso resultado. Porque pessoas que têm uma mentalidade em que elas acreditam que elas podem melhorar, que elas podem aprender novas coisas no decorrer da vida, elas têm muito mais resultado, comprovadamente, né? Nesse livro ela mostra várias pesquisas, estudos que foram feitos, tanto com crianças desde pequeno até adultos, entre crianças, atletas, profissionais. É muito interessante esse livro, recomendo. Foi um dos primeiros livros que eu li e foi um dos livros que mais me ensinou. Então esse livro, ele mostra que a sua mentalidade, ela é muito importante para o seu resultado. Pessoas que têm a mentalidade de acreditarem que elas podem evoluir em vários aspectos, elas têm muito mais resultado do que pessoas que acreditam que as coisas que elas são boas, elas já nasceram boas, e as coisas que elas são ruins, elas vão ser para sempre ruins. Você pode pegar aí um exemplo do Cristiano Ronaldo, que é um jogador que podemos dizer aí como um dos maiores jogadores da história do futebol e um atleta que sempre foi muito esforçado e tem uma das carreiras mais longevas do futebol justamente pelo seu esforço e não pelo seu talento. Se você tiver uma mentalidade de crescimento, isso significa que quando tiver um desafio, você vai pensar assim, putz,
tenho que melhorar nisso aqui, eu posso melhorar, vou estudar mais, vou treinar mais. Se você tem uma mentalidade de que não acredita que pode melhorar, que são pessoas que têm pouco resultado, mais frustração, a pessoa vai ter o pensamento de não sou bom nisso aqui, tenho que fazer outra coisa, ou esse aqui é o resultado máximo que eu posso alcançar, entendeu? Ou seja, ela pensou, aquilo lá gerou uma emoção nela, uma emoção de frustração, uma emoção de medo, uma emoção de impotência, uma emoção e um sentimento de não conseguir determinada coisa, e ela foi lá e agiu daquele jeito, entendeu? Enquanto a pessoa que tem a mentalidade de crescimento, né, de aprendizagem, ela fez a mesma coisa que outra pessoa, foi frustrada naquela coisa, naquele objetivo, naquele momento, só que o pensamento dela foi diferente, foi, putz, tenho que aprender mais, tenho que estudar mais, tenho que treinar mais, e ela foi lá e fez uma ação diferente, e isso levou ela a um resultado diferente. Então, basicamente, esse vídeo de hoje é para falar sobre isso. Comece a mudar seus pensamentos, a forma com que você enxerga as coisas ao seu redor, de forma mais positiva aos poucos, tá? Eu não estou falando sobre pessimismo e otimismo, não é isso, pessoal, não é algo, tirem isso da cabeça de vocês, não é algo fixo, não é algo que inventaram aí, não é teoria da conspiração, é a realidade. Se você começar a enxergar as coisas de uma forma que você pode melhorar, de uma forma positiva, sem querer achar sempre o problema, e não, ao invés de achar o problema, putz, deu um problema lá em casa, para que isso serviu, o que isso me ensinou? Putz, fiquei sem dinheiro, o que isso me ensinou? Pô, me ensinou que eu tenho que ser mais econômico em alguns momentos, principalmente se eu não tiver uma reserva financeira. Tem vários exemplos aí, você tem que sempre tentar tirar o melhor das situações. Problemas e dificuldades vão acontecer com todo mundo. Se você souber tirar disso aprendizado, você vai crescer muito na sua vida, eu te garanto isso. E agora no final do vídeo, mais uma vez peço para vocês, deixa aí uma curtida, se inscreve também e deixa a opinião de vocês aí embaixo. O vídeo de hoje é isso, espero que tenha ficado legal para vocês. Fechou, pessoal? Valeu e até mais!